Bom dia. Esse é o momento de edificação e crescimento. É o momento em que Deus fala à sua igreja pela sua palavra. Convido os irmãos a ficarem de pé, em reverência à palavra. Nós leremos o texto de 1 Tessalonicenses 2, capítulo 2, versículo de 1 a 12. Tessalonicenses 2, de 1 a 12. Leremos alternadamente. Diz assim a palavra do Senhor: Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus, em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele no Evangelho, ainda falamos não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornaste muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunha, do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como Pai e seus filhos, a cada um de vós, todos, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. A igreja pode se assentar. Que a gente esteja em oração pelo nosso pregador, pastor Renato Corpino. Que Deus fale ao nosso coração nessa manhã. Eu quero pedir aos irmãos que mantenham a Bíblia aberta. Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Nós estamos em uma série de sermões em que nós vamos expor toda a epístola. E esta série tem por título Vigilância, o Rei está voltando. Vigilância, o Rei está voltando. Irmãos, como é complexo para nós a gestão do tempo. É muito complexo. Eu não sei se é só complexo para mim, ou se é para você também. Por mais organizado que você seja, por mais metódico que você seja, pode ser que você, em razão de uma intempérie, em razão de algo externo a você, tenha perdido um compromisso, tenha chegado atrasado. Essas coisas acabam acontecendo comigo e com você na dinâmica de uma vida moderna. Eu não sei se você se lembra daquelas tarefas que a mãe ou o pai deixavam para você, dizendo: olha, eu vou trabalhar e chegando eu quero isso pronto. Meus irmãos, por que os pais fazem isto? Eu estou aqui abrindo o coração. Minha mãe dizia: filho, e era uma tarefa muito árdua, muito complexa, muito difícil. Eu precisava ser adulto para cumprir aquela tarefa. Minha mãe dizia: filho, a mãe vai para o plantão.
E quando eu chegar, eu quero as formas de gelo cheias. Muito complexa essa tarefa. Eu quero as formas de gelo cheias e as garrafas da geladeira. Que complexidade, irmãos. E eu ia deixando o tempo passar, até que dava uma hora, eu falava, minha mãe está perto da hora de voltar, mas eu vou brincar só mais um pouquinho. E quantas foram as vezes que minha mãe chegou e me encontrou ou fazendo a tarefa em cima da hora, portanto, não completando a tarefa, ou pior, desatento, jogando videogame, enquanto as formas de gelo estavam vazias sobre a pia. Isto a gente pode materializar nas mais diversas áreas da vida, como tarefas que nós deixamos de fazer ou que deixamos para fazer no último minuto, na última volta do relógio. E isso se dá em razão da nossa dificuldade com a gestão do tempo. Isso me faz lembrar uma linda poesia de Mário Quintana, poeta falecido em 1994. E na poesia de Mário Quintana ele diz o seguinte: a vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram-se 60 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. E se me dessem um dia, uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguia sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Neste texto de Mário Quintana nós vemos claramente aquilo que nós acabamos de externar com o dever de colocar água na forminha de gelo. Só que Mário Quintana mais poeticamente diz que a vida é um dever que nós levamos para casa e quando nós menos percebemos já são 6 horas. Já está na hora de tomar banho, já está quase na hora de jantar e a gente não fez o dever. E quando a gente menos percebe já é sexta-feira, a semana passou. E quando a gente menos percebe já se passaram 60 anos. A questão, queridos, é que diante da nossa incapacidade de gerir o tempo, nós temos uma tarefa como igreja. Nós temos que viver para a glória do Senhor, anunciando que Ele volta e Ele voltará, e nós queremos ser encontrados não como a criança que joga videogame e a mãe chega e constata que a tarefa não foi cumprida. Nós não queremos ser encontrados na volta do Senhor Jesus como aquele que levou o dever de casa para casa e quando viu já era 6 horas da tarde, já era sexta-feira e já tinham se passado 60 anos. O texto que lemos nesta manhã é o texto do 2º capítulo da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Nós mencionamos isto no primeiro sermão. Se você quiser saber como foi a plantação da igreja de Tessalônica, você vai olhar com atenção para os capítulos 16 e 17 do livro de Atos. Em 16, a plantação da igreja de Filipos. E lá em Filipos, havia uma menina escravizada, endemoniada, que fazia previsões. E aí, o Senhor Jesus Cristo, por meio dos seus enviados àquele lugar, liberta aquela menina. E isto gera uma revolta, porque havia gente ganhando dinheiro às custas de uma pessoa escravizada pelo diabo. E Paulo, então, é banido de Filipos. E ele chega, então, a Tessalônica, quando ele planta esta igreja. Se você quiser ler com calma, está lá no livro de Atos, no capítulo 16 e 17. E é interessante que o apóstolo Paulo chega então à igreja de Tessalônica
recentemente plantada, em plantação, e escreve uma carta para eles, tempos depois desse momento em que ele esteve em Tessalônica, e diz para os crentes de Tessalônica o seguinte: o Senhor Jesus está voltando. Esta é a essência da carta escrita à igreja de Tessalônica. Abram os olhos, Jesus está voltando. É claro que no decorrer da carta ele trata de outras questões subjacentes a esta convicção primeira. E é por essa razão que a epístola de Paulo aos Tessalonicenses é importante para nós. Porque esta verdade é para nós hoje, no século 21, Jesus está voltando. Eu quero morrer anunciando esta verdade. Jesus está voltando. E Ele há de voltar porque Ele prometeu voltar, irmãos. E é interessante como nós, por muitas vezes, agimos como aquela criança que recebeu a ordem da mãe. Vivemos como se a mãe não fosse voltar. Vivemos como se fosse possível acelerar a tarefa na última volta do ponteiro. Vivemos como aquele narrado no poema mencionado na introdução, deixando para sexta-feira, para as 6 horas da tarde. No entanto, nós precisamos ter abertos diante de nós os capítulos da palavra de Deus que apontam para a volta do Senhor Jesus Cristo. E a palavra do Senhor nos diz que quando isto acontecer, muitos estarão mergulhados no trabalho, muitos estarão buscando apenas a realização do seu coração, mas que nós devêssemos ficar atentos a esta verdade. E eu quero compartilhar com você a respeito de como nós devemos estar enquanto nós vivemos o tempo da promessa de que o Senhor Jesus virá. E é por isso que eu quero compartilhar com você a respeito de um modelo de ministério para a igreja. Eu quero tratar com você nesta manhã a respeito de um modelo de ministério para a igreja. E é interessante como nós tendemos a deslocar a nossa responsabilidade para uma responsabilidade institucional. Quando eu falo de modelo de ministério para a igreja, o que passa na nossa mente? O que passa no nosso coração? Eu vou explicar para você. É um modelo de ministério para a catedral. Um modelo de ministério para a Igreja Presbiteriana do Brasil. Um modelo de ministério para as igrejas evangélicas espalhadas no Brasil e no mundo. Em que pese isto possa se aplicar às instituições. Quando eu falo de um modelo de ministério para a igreja, eu estou falando de um modelo de ministério para mim e para você. O que nós devemos fazer, como nós devemos estar entre o tempo da promessa e da volta do Senhor Jesus Cristo. É sobre isso que eu quero pensar com você nesta manhã. Mantenha a Bíblia aberta. Em primeiro lugar, nós devemos, entre o tempo da promessa e da vinda do Senhor, manter um compromisso com o anúncio da palavra. Compromisso com o anúncio da palavra. Veja comigo o que dizem os versos que vão do 1 ao 4. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus, em meio de muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos,
não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Irmãos, que palavras lindas a respeito do ministério exercido por um irmão. Eu estive com vocês, e vocês sabem disso, porque eu vivi do lado de vocês, o quanto eu preguei o Evangelho, e não preguei adaptando, não. Eu não adaptei ao que os filipenses queriam, aos crentes, ou a sociedade de Tessalônica queria. Eu preguei o Evangelho do jeito que o Senhor mandou para mim. Havia um compromisso de Paulo com a palavra, em anunciar a palavra, em expressar a palavra, em vivenciar a palavra, em ser dividido e orientado e marcado pela palavra. A palavra é o balizador. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Existem pessoas que estão aguardando ainda um movimento institucional, eclesiástico, organizacional para isso. Mas nós devemos ser aqueles encontrados anunciando a palavra, ainda que perseguidos, ainda que ultrajados, ainda que tidos como quadrados, como retrógrados, como fanáticos, ainda que tidos das mais diversas formas, com os mais diversos adjetivos pejorativos. Os irmãos sabem bem, nós resolvemos cursar uma outra graduação, e numa conversa no banco de corredor de universidade, eu me assentei com duas outras pessoas, e a conversa estava indo muito bem, falando do curso, das expectativas do curso. Afinal, somos todos do primeiro período. Depois de muito tempo eu me senti um calouro. Irmão, é para os fortes. E a conversa estava indo bem, até que uma das pessoas me perguntou: você já fez teologia? Eu falei: já fiz. A sua teologia é romana ou protestante? Eu falei: é protestante. E ela falou: você fez este curso de teologia apenas para aprofundamento ou porque você é sacerdote? Eu falei: eu sou um pastor evangélico, eu sou um sacerdote. E aquela conversa que era maravilhosa se tornou um tempo muito triste, muito pesado para mim, porque a pessoa com quem eu estava falando era da ponta, e a do meio falou assim: então, se você é pastor, eu não posso me sentar aqui. Se levantou e foi. Nós precisamos estar dispostos a sofrer pelo Evangelho. Não há amizade, irmãos, entre as filosofias do mundo, sejam elas quais forem, e o Evangelho de Jesus. A palavra do Senhor diz que aqueles que viverem de modo digno do Evangelho serão perseguidos. E Paulo apóstolo disse que essa perseguição não o fez esmorecer, não o fez retroceder, antes criou casca. A impressão que tenho é que muitos cristãos hoje em dia têm se tornado muito frágeis e muito facilmente adaptáveis a tudo aquilo que ouvem, a fim de que o mundo ao seu redor se adeque ao seu discurso. O Evangelho passou a ser um Evangelho inclusivo, em nome de um amor que não é bíblico. O Evangelho passou a ser um lugar em que se aceitam todas as pessoas como estão, e que as pessoas podem permanecer como estão antes da conversão. Aqui não, irmãos.
O Evangelho de Jesus pressupõe mudança. O Evangelho de Jesus pressupõe transformação. E nós vamos continuar pregando esta palavra. O que passar disso é maldito. E eu quero crentes maduros, dispostos a sofrer pelo Evangelho. Porque é isso que o Senhor espera de nós. O rei está voltando, irmãos. Nós não ajustamos o nosso discurso. Casamento é casamento, irmão. Biblicamente, a palavra do Senhor nos diz que casamento é uma criação divina. A palavra do Senhor nos diz que ele é monogâmico. A palavra do Senhor nos diz que ele é heterossexual. Casamento para a Bíblia é isto. E casamento para quem segue a Bíblia é assim. Nós continuamos anunciando isto. Nós não fazemos curvas no Evangelho. Porque nós temos um compromisso com o anúncio da palavra. O sexo é para o casamento. Goste ou não goste. Agrade ou não agrade. Agregue pessoas ou não. O sexo é para o casamento. Nem antes, nem fora. Se assim se faz, que haja arrependimento, quebrantamento, pedido de perdão. O modelo de ministério é aquele que tem um compromisso com o anúncio da verdade do Evangelho. E a verdade que nós precisamos anunciar deste púlpito é que Jesus Cristo vai voltar. E Ele não vai ser universalista. Não acreditem nisto. Todos os caminhos levam a Deus. Todo mundo vai ser salvo lá no final, porque Deus é amor. E isto não é Bíblia, irmão. O Senhor não é universalista. Serão salvos e remidos aqueles que forem encontrados lavados no sangue do Cordeiro, conscientes de que são pecadores e que precedem a vida, a decisão de Cristo, para a partir daí ter uma nova vida. Esse é o compromisso da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. Compromisso com o anúncio da palavra. Segundo lugar, o modelo para o ministério da igreja é aquele que tem um compromisso com o anúncio da palavra. Mas é aquele que tem um compromisso com o cuidado pelos irmãos. Olha o que dizem os versos 5, 6, 7 e 8, irmãos. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Todavia, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Irmãos, eu quero orientar a igreja a ler esse texto de outra vez, em casa, outras vezes no plural. Porque aqueles que aguardam o Senhor cuidam em amor dos irmãos. Paulo diz o seguinte: eu cuidei de vocês,
amorosamente como uma ama. Aquela mãe que pega o bebezinho no colo e não o deixa passar por nada. Aquela mulher que tem nos braços um campo de força, uma blindagem. Paulo diz: é assim eu cuidei de vocês. Ele diz: eu me dediquei a vocês. Eu não apenas preguei, eu me desgastei. Eu sofri. Irmãos, nós não vivemos como o século 21 anuncia, do cada um por si e Deus contra todos, porque houve um tempo em que se falava cada um por si e Deus por todos. Hoje é pior. É cada um por si e Deus contra todos. É um salve-se quem puder. É um farinha pouca, o meu pirão primeiro. E a gente ouve isto. E por vezes deixa isto descer para o coração. E acha que o evangelho é tão somente isto. O pastor vem aqui num domingo e prega o evangelho e ponto. Mas há um quê de desgaste no evangelho? De investir na vida do outro, de perdoar o outro, de caminhar com o outro, de ouvir o outro. Irmãos, como existem pessoas cristãs que não dão tempo e oportunidade para que o outro a ouça, ou para ouvir o outro. A gente começa a falar e o irmão já começa a se defender peremptoriamente. A gente começa a ministrar o coração de alguém e as guardas já se levantam, porque afinal de contas eu preciso defender o meu orgulho. No entanto, amados, nós somos aqueles que investem na vida do outro, que cuidam do outro, que zelam pelo outro, que exortam o outro em amor. Nós somos aqueles que sofrem pela dor do outro, que choram pelo outro. E é interessante como a cada momento o seu cérebro está dizendo: mas esse é o pastor, esse é o pastor, esse é o pastor. Não, este é o crente. O pastor é pago para isso. Meu irmão, esse é um compromisso daqueles que estão aguardando a volta do Senhor. E quem aguarda a volta do Senhor sou eu e você. O quanto da sua semana você está destinando a alguém para pastorear, para amar, para cuidar, para simplesmente dizer: pode falar, eu estou aqui para te ouvir, pode falar. Porque nós estamos olhando para um ministério modelo para a igreja. O ministério modelo para a igreja é aquele que tem um compromisso com o anúncio da palavra, mas é aquele que cuida dos irmãos. Se você olhar para o seu irmão aí, eu quero fazer um exercício com você, dá uma olhada aí. Companheiros de banco, dá uma olhada aí. Isso, olhou? Olhou para o lado, olhou para o outro. Isso, olhou? Pois é. Você tem um compromisso com essa pessoa. E é interessante como a igreja evangélica brasileira se tornou um local em que se compra. Eu venho, compro um louvor que me agrada. Se eu gosto mais do canto coral, eu venho na parte da manhã e compro o louvor que me agrada. Se eu gosto das bandas, eu venho às 19 horas e compro o louvor que me agrada. Se eu gosto do pregador, eu vou à igreja e compro a mensagem que me agrada. E aí eu chego à porta, se a recepção não é a que me agrada, eu procuro uma outra, porque eu preciso comprar produtos.
No entanto, nós precisamos estar conscientes de que nós estamos reunidos em comunidade não para adquirir, não para sermos satisfeitos, mas para oferecermos, para nos dedicar, para sermos amáveis, para falarmos com os nossos irmãos como falamos com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos. Eu não aceito, irmãos, como pastor da igreja, eu não aceito que um irmão fale com o outro de uma forma diferente, como eu trato todos vocês. Estão autorizados a destratarem os irmãos uns aos outros quando encontrarem o pastor destratando alguém. Pastor, eu olho para Jesus. Sim, você olha para Jesus, mas como seu pastor, eu posso assumir essa responsabilidade, assim como Paulo assumiu diante dos crentes de Tessalônica. Nós somos aqueles que cuidam, irmãos, e não aqueles que pisam. E antes que alguém possa pensar, o pastor está sabendo de alguma coisa. Pastor, esse sermão, ele está com cara de um sermão encomendado. Meu irmão, em nome de Jesus Cristo, isto aqui é um púlpito, não é um telefone. Se eu quiser falar com você, eu vou falar com você, como seu pastor. Eu estou pregando aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu não sei de nada, irmão. Em nome de Jesus, receba essa palavra do seu pastor. Uma igreja que espera a volta do Senhor é aquela que tem compromisso com a palavra. É aquela que cuida dos irmãos. Você olhou para alguém aí, não olhou? Sabe qual é a sua tarefa? Antes de ir embora, dá um abraço apertado. Apertado. Nem aquele abraço que a gente só encosta assim, sabe como? Meio abraçando, querendo sair. Nós somos o povo do abraço. Nós somos o povo do ósculo santo. Nós somos o povo do carinho. Nós somos o povo da amizade. Nós somos o povo irmanado no mesmo sangue, membros de uma mesma família, filhos do mesmo pai. Então você vai dar um abraço forte e vai dizer: em Cristo eu te amo. E por fim, os versos que vão do 9 ao 12 dizem assim: porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas, do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis, ainda de que maneira, como Pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que chama para o seu reino e glória. O terceiro aspecto de como o Senhor deve encontrar a sua igreja é, em primeiro lugar, com compromisso com o anúncio da palavra, cuidando dos irmãos e sendo um exemplo de vida, testemunho, irmãos. Paulo diz que viveu de forma piedosa, justa e irrepreensível com relação aos crentes de Tessalônica. E ele se portou como pai. Sensacional. Porque eu não sei se você sabe, irmão. Quem tem filhos aí, levanta a mão. Filho, homem, rapaz. O meu irmão querido, meu irmão agora, meu irmão.
Paizão. Levanta a mão aí. Paizão, o pai agora. O pai. Isso, levantou a mão? Isso, obrigado, pode baixar. Não sei se você sabe, pai, mas o que você faz é observado pelos seus filhos. E sem que eles percebam, eles aprendem. Estava reparando esses dias a pose do Guilherme ao dormir. Irmão, a pose dele dormindo é a minha. Eles nos copiam em tudo. E é uma bênção nos ver neles. Mas é também uma responsabilidade. E Paulo fala assim: eu vivi no meio de vocês como um pai. Sabe por quê, irmãos? A metáfora é clara. Porque nós somos padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Se você é ríspido, se você é duro, se você é desonesto, se você mente, se você não vive de modo digno do Evangelho, alguém vai se orientar por você, irmão. E é por essa razão que nós precisamos enfatizar o testemunho da igreja. Pode ser que você seja a única Bíblia que alguém vai ler. Pode ser que você seja a primeira Bíblia que alguém vai ler. E isto não diz respeito apenas à comunidade da fé. Você que é funcionário, você que é um trabalhador que bate o seu ponto, você que é servo de Jesus nessa condição, pode ser que o seu patrão esteja precisando ver Jesus em você. Você que é empresário, pode ser que aquele colaborador, aquele funcionário esteja sofrendo, precisando de um evangelho que você tem. Pode ser que você, irmão, primo, colega, vizinho, amigo de universidade, amigo do trabalho, há alguém perto de você e que você precisa testemunhar e mostrar o amor de Deus, assim como um pai, vivendo de modo irrepreensível, justo, santo. Sim, irmãos, nós vivemos sob o olhar das pessoas. Nós precisamos ter um compromisso com o testemunho. Paulo se coloca como íntegro, como inteiro, como um pai que ensina, exortando. É interessante nós pensarmos no significado da palavra exortar aí. A palavra exortar, neste caso, é paráclasis. E significa viver algo para que alguém seja beneficiado. Paráclasis é falar algo, não para sua autopromoção, mas para que alguém seja beneficiado. Isso é exortação. É como se Paulo estivesse falando: eu vivi como pai entre vocês. Eu exortei vocês, eu falei para vocês, não para que eu fosse reconhecido, mas para que o bem fosse alvo da sua vida. É assim que nós vivemos. Porque afinal, irmãos, da mesma forma como nós não sabíamos quando a mamãe voltaria, quando nós deixamos para a última hora para encher a forminha do gelo, lembra? Quando nós deixamos para a última hora para encher a garrafa, a mamãe chegava, brigava, colocava a gente de castigo. Ou como a poesia lida, quando nós levávamos o dever para casa e quando pensávamos que não, já estava na hora do jantar, já tinha chegado a sexta-feira. Jesus está voltando, irmãos. O Senhor Jesus está voltando. E Ele
quer encontrar a sua igreja anunciando a palavra, amando a palavra, lendo a palavra, vivendo a palavra, mas também cuidando do outro, não matando o outro, não assassinando os sonhos do outro, não tratando rispidamente o outro, não sendo chato com o outro, mas atento às necessidades, às demandas, aos choros, e dando o testemunho do Evangelho. E talvez você me pergunte, mas pastor, e se eu não conseguir? Se você percebe agora que tem faltado a você isso, amor pela palavra, um coração sensível à dor do outro, e uma vida de testemunho, eu quero desafiar você a colocar isso diante de Deus agora. Vou pedir à igreja que se coloque de pé. Você vai colocar exatamente esta necessidade diante do Senhor. Senhor, eu preciso que o Senhor se alegre comigo, se alegre com a minha vida. Feche seus olhos, faça essa oração. Eu quero amar a Tua palavra, eu quero ler a Tua palavra, eu quero ser orientado pela Tua palavra, mas eu também quero amar o outro, quero abraçar o outro, quero ser zeloso com o outro, quero ser sensível à dor do outro, eu quero testemunhar do Senhor, eu quero viver para a Tua glória, Senhor. Eu quero viver do modo digno do Evangelho. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos na Tua presença como igreja, reconhecendo, Senhor, que nós precisamos da Tua intervenção em nós. Que o Teu Espírito, Senhor, nos aprisione à Tua palavra, nos acorrente à Tua palavra. Nos fixe, nos funde na Tua palavra. Que o Senhor nos edifique na Tua palavra. Que isto gere luz na nossa mente. Mas que nós tenhamos um coração sensível, amoroso, carinhoso. Um coração que ama o outro como membro da família. Senhor, porque se não é assim, o que nós estamos vivendo aqui é uma mentira. Que os nossos abraços sejam verdadeiros. Que os nossos sorrisos sejam marcados por sinceridade. E que a nossa vida glorifique o Teu nome. Que nós sejamos cartas abertas a este mundo. E nós queremos viver assim, Senhor, Te aguardando, para que no dia do encontro com o Senhor nos ares, o Senhor esteja feliz com a Tua igreja. Faz isso, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos.